Olá, meus amores, bom dia! Estamos aqui juntinhos para mais uma aulinha. A nossa aulinha de hoje será de geografia. Então, pegue seu livrinho, abre aí na página 387. Na página 387 você vai encontrar a população atual do Brasil. Então, nós já vimos na aulinha passada como foi que os imigrantes chegaram ao Brasil para ser povoado. Depois começaram a migrar, não é? De um estado para o outro, de uma cidade para outra. E agora nós temos aí esse país enorme, que é quase todo o território da América do Sul. Não é isso? O nosso Brasil é um país muito grande, onde tem uma população também muito grande. E nós vamos conhecer a nossa população atual. Como é que ela está agora? Vamos lá. Acompanhando a leitura da página 387 com tia Érica. Vamos lá? A população brasileira, pelo censo de 2010, é de 190 milhões de pessoas. Veja só como é enorme. 190 milhões de brasileiros. O censo é um levantamento feito a cada 10 anos. Então, por causa da pandemia, nós já estamos no ano de 2021 e o censo ainda não foi feito. Ele é feito a cada 10 anos. Se ele foi feito em 2010, era para ser feito agora em 2020, mas infelizmente, por conta da pandemia, não pôde acontecer. Então, provavelmente acontecerá aí agora este ano em 2021, que é muito, muito importante. Porque é com base no levantamento demográfico, não é, do censo, que é resolvido várias questões do nosso país, a maioria delas, tá certo? Então, ó, o censo é um levantamento feito a cada 10 anos para saber o número de habitantes de um país. Esse diagnóstico é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE. Nesse levantamento, também são obtidos dados como a proporção de homens e mulheres, ou seja, quantos homens existem e quantas mulheres existem, onde vivem os brasileiros, se na área urbana ou se na área rural, faixa etária, ou seja, a idade das pessoas, características, como é que são essas pessoas, etnia, raciais, se são indígenas, se são negros, se são brancos, como elas são consideradas, entre outros. Vamos aí à página 388. Vamos lá, deixa a tia Érica aqui também abrir o livrinho, ok? Na página 388. Então, na página 388, você vai encontrar logo aí um gráfico, não é? Que são gráficos, são esses dados que tem ao lado uma legenda. Então, vamos lá. A população residente por situação de domicílio. O que está pintado aqui, ó, de laranja, na legenda de vocês, no próprio livro vocês podem observar, o que está pintado de laranja significa a população rural. A população rural do nosso país é cerca de 30 milhões de pessoas. E o que está pintado de azul é a população urbana, que é cerca de 150 milhões de pessoas. Então, nós já podemos observar que a população urbana, ela é enorme. Segundo o IBGE, o Censo Demográfico de 2010. Porque até hoje é calculado dessa forma, com esse censo de 2010, porque não foi feito novo ainda. Tá certo? Então, aqui, ó, nós temos as pessoas que moram na zona rural e na zona urbana. A zona urbana é bem maior, bem mais pessoas do que a zona rural. Temos aqui outro gráfico, tá certo? O lado aqui, ó, temos características étnico-raciais, com base no censo de 2010. Então, o primeiro quadrinho nós temos brancos, as pessoas que foram consideradas brancas. O segundo quadrinho, que é verde, pretos, o rosa, os pardos, o azul, os amarelos e os laranjas, os indígenas.
Então, ó, temos aí a quantidade do lado desse gráfico, né? Que nós temos 0, temos 50, 100, 150 e 200. Porque aí é com base até 200 mil milhões de pessoas. Então, vamos lá. O vermelho, que foi a maioria, são os brancos. Eles se consideraram, então tem 91 milhões de pessoas que se consideraram brancas. Já os pretos, que são os negros, foram 15 milhões de pessoas. Observe aí que fica bem aqui abaixo. Os pardos, 52 milhões de pessoas se consideraram pardas. De azul, os amarelos, apenas 2 milhões de pessoas. E os indígenas, 817 mil pessoas apenas foram consideradas indígenas. A faixa etária, quantos anos essas pessoas tinham na época de 2010? Então, o roxinho, de 0 a 9 anos, o azul, de 10 a 19 anos, na época, o verde, de 20 a 59 anos, e o vermelho, de 60 anos ou mais. Temos aqui o gráfico, o lado mostra a faixa etária das pessoas, de 0 até 20 anos, 40, 60, então vai pintar de acordo, não é isso? Vamos lá. Então, o roxinho, quantas pessoas? Mais de 20 milhões, 22 mais ou menos, milhões de pessoas se consideraram que têm entre 0 e 9 anos. Outras quase 40 milhões, porque tá aqui, ó, chegando pertinho, se consideraram de 10 a 19 anos. Disseram que tinha essa faixa etária em 2010. Muita gente, aqui, ó, quase mais de 100 milhões de pessoas disseram que tinha entre 20 e 59 anos. E a outra faixa etária, que chegou aos 20 milhões, a população que tinha mais 60 anos ou mais. Então, esse gráfico é de acordo com o censo feito em 2010. Pode ser que agora em 2020 tenha mudado alguma coisa, né? Agora em 2021. Então, vamos lá. Continuando. Observado o gráfico que foi feito em 2010, vamos continuar aí. A população brasileira está distribuída de forma irregular no nosso território. Ou seja, ela está aí de uma forma irregular. Ou como é isso que acontece? Partes do nosso território tem mais pessoas, parte tem menos, outras têm bem pouquinhas e outras têm mais pessoas. Por isso que é de forma irregular. Uma região pode ter mais pessoas que a outra, certo? Enquanto há áreas com elevadas concentrações populacional, outras são pouco habitadas. Veja ao lado o mapa da densidade demográfica do Brasil. A densidade demográfica corresponde à quantidade média de habitantes por quilômetros quadrados. Atualmente, a densidade demográfica do Brasil é de aproximadamente 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. Quando muitas pessoas vivem em uma área, dizemos que ela é muito habitada. Quando há poucas pessoas vivendo em uma área, dizemos que ela é pouco habitada. Então, vamos novamente ao nosso livro, página 388. Vamos ver o mapa da densidade demográfica. O mapa, como vocês já sabem, tem a legenda ao lado, não é isso? As áreas mais clarinhas, temos aí menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A área do amarelo mais escurinho um pouquinho, nós temos de 1 a 5 habitantes por quilômetros quadrados. O amarelo mais escuro, 5,1 a 20 habitantes por quilômetros quadrados. O amarelo queimado, 20,1 a 50 habitantes por metro quadrado. O laranja, temos 50,1 a 100 habitantes por metro quadrado. O marrom, 100,1 a 250 habitantes por metro quadrado. E o preto, aí o marrom escuro, acima de 250 habitantes por cada metro quadrado. Então, ó, a gente pode observar que o nosso litoral é o lugar onde tem mais habitantes, onde residem mais pessoas.
podemos observar também que a região norte concentra um número menor de pessoas. Por que será? Observe também que aqui a gente pode já imaginar, porque a região norte tem o quê? A floresta amazônica, não é isso? Então, muita gente corre mais para as áreas urbanas. E as áreas mais habitadas, segundo o nosso mapa, é a área onde fica mais próximo ao litoral, onde fica mais próximo às praias. Observe aqui, ó, que o nosso mapa é mais escurinho nessa parte. Já a parte do nordeste, do norte do país, é uma parte mais clara, menos habitada. Vamos à outra página, que também já começa com um novo gráfico. Vamos lá. Embora a maior parte da população viva na área urbana, que é as cidades, isso nem sempre foi assim. Veja o gráfico sobre a relação da população urbana e rural no Brasil nos últimos 70 anos. Então, os últimos 70 anos. Então, isso quer dizer que a gente vai começar no ano de 1940. Vamos observar a legenda logo. O azul representa a área rural, as pessoas que moravam nos engenhos. E o rosinha representa a área urbana, as pessoas que moram na rua. Então, temos aí o ano de 1940 a 2010, que foi o último censo, né, demográfico que tivemos. Então, em 1940, observando o gráfico aqui, temos o azul ou rosa com maior número de população. Qual que está mais alto? O azul, não é isso? Isso quer dizer que em 1940 a população rural era bem maior do que a população urbana. Já em 1850 deu uma crescidinha, ó, a população urbana, mas a população rural ainda era maior. Em 1960, a população urbana já crescia bastante, estava quase igualando a população rural, mas a população rural ainda continuava maior que a população urbana. Já em 1970, olha a disparada. Já houve a migração, aquele êxodo rural, né? As pessoas que moravam no campo já procuraram a cidade. Então, ó, o número aqui das pessoas que migraram já é maior. A população urbana já passa a ser maior do que a população rural. Em 1980, observa, ó, olha o crescimento da população urbana bem maior do que a rural. Em 1981, aí é que cresce, ó, muito. E a população rural fica lá embaixo. Em 2000, olha só, a população urbana chegando a cerca de 140 milhões de pessoas na área urbana. Já a área rural, bem lá embaixo, menos de 40 milhões de pessoas. E em 2010, olha, tá chegando lá no topo. Quase não tem mais a área rural. Pouca gente mora aí na área rural. Então, vocês podem observar a diferença, não é? Primeiro, o pessoal era maior, né? A moradia na área rural, no comecinho lá, em 1940, só que aí, com a necessidade, as pessoas precisaram se adaptar e correr para a cidade, não é? Para ir acompanhar as suas necessidades e ter aí uma condição de vida melhor, não é isso? Então, as condições de vida no campo e o acesso a empregos, serviços de saúde e educação para os jovens ajudam a explicar o movimento de saída do campo. A mecanização do campo, que substituiu a mão de obra por máquinas, também ajuda a entender esse processo. Entre 1995 e 1997, desapareceu 1,8 milhões de empregos no campo e um número semelhante foi criado nas cidades, principalmente nas indústrias. Vejam só. Então, o que aconteceu? As pessoas saíram dos sítios para vir morar na cidade por conta das necessidades.
Tia Érica já explicou isso para vocês em outras aulinhas, não é isso? E também pela troca, não é? Essa mecanização. O que é isso? O homem foi trocado, o serviço humano foi trocado por máquinas. Em alguns lugares, por exemplo, existem tratores, existem máquinas que fazem a função de quê? De cortar a cana, de apanhar a cana. Então, não precisa mais daquela grande quantidade de gente trabalhando. De arar a terra para o plantio, muita mão de obra foi trocada pelas máquinas. Então, por conta disso, as pessoas ficaram sem emprego, sem condições de vida lá onde eles moravam, que era na área rural. Eles vieram morar na área urbana e isso fez com que a cidade crescesse, né? E ficasse mais populosa. No entanto, apesar dos benefícios econômicos para o país e da melhoria de qualidade de vida das pessoas, a urbanização acelerada também contribuiu para a intensificação dos problemas das cidades, como a falta de serviços públicos de qualidade, a precariedade das moradias e a violência. Como aumenta a população, tudo isso também aumenta. Aumenta a violência, aumenta a falta de emprego, aumenta a falta de moradia. Muitas pessoas que saíram do campo não tiveram condições de alugar casa e foram morar também nas ruas, não é? Por isso que a gente tem aí um aumento de tudo. Se aumenta a população urbana, aumenta a violência, aumenta a falta de emprego, aumenta a falta de moradia, aumenta aí as condições de vida, né? As condições que as pessoas irão viver. Sorte daquelas que têm um emprego e uma casa para morar, não é verdade? Vamos aí para a página 390. Na página 390, vocês já vão fazer aí a atividade, ok? Vamos para a nossa atividade. Observe o mapa Brasil Demográfico e vocês vão responder as perguntinhas da letra A, B e C, ok? Depois que vocês responderem as perguntinhas com base no mapa demográfico, vocês vão fazer a segunda questão. Volte ao mapa Brasil Densidade Demográfica novamente e localize seu estado. Você vai localizar o nosso estado. E qual é ele? Pernambuco, não é isso? Muito bem, vamos localizar. Agora responda, seu estado é muito ou pouco habitado? Vai lá na legenda, observa as cores e você vai dizer se ele é muito habitado, dependendo da cor que está lá, ou é pouco habitado. Terceiro, pesquise a quantidade de habitantes que vivem em seu estado. Você vai consultar aí o Google, o nosso amiguinho, e vai colocar quantos mil habitantes residem no estado de Pernambuco e vai colocar a resposta aí no seu livro. Quarta questão. Analisando o gráfico da população urbana e rural do Brasil nos últimos 70 anos, responda. Você vai responder a letra A, B, C, D, E e a letra F, com base nesse gráfico que tia Érica mostrou para vocês. O quinto quesito é outra pesquisa. Pesquise com seus familiares se tem algum parente que veio da região rural para a urbana nos últimos anos e qual foi o motivo. Você tem algum parente que morava no sítio, nos engenhos e veio morar na zona rural? Se você tiver, você diz que sim, eu tenho. Minha avó, meu tio, meu primo, o que você tiver, você coloca aí. E vai perguntar a eles o porquê, qual o motivo que fizeram eles saírem do sítio para vir morar aqui na zona urbana. E vai anotar aí o que eles disserem, tá certo? E um sexto quesito. O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil trouxe consequências e a ocorrência de alguns problemas nas cidades. Entre eles, podemos destacar a favelização, que é o crescimento das favelas, a violência urbana, a poluição e as enchentes, né? Reúna-se em grupo, a gente não pode se reunir em grupo, então você vai pesquisar sozinho dessa vez,
novamente. E pesquisa sobre a presença desses problemas na cidade em que você vive e se eles têm relação com o processo de urbanização. Aí você vai pesquisar e vai anotar no caderno, tá certo? Será que o aumento da população na nossa cidade tem a ver com a violência? Tem a ver com o quê? Com enchentes, com a poluição? Então você vai relatar o que acontece aqui na nossa cidade. Será que tem? Será que não tem? Você vai conversar aí com seus familiares e vai anotar o que todo mundo acha, tá certo? Vai fazer uma pesquisa bem rápida, só que dessa vez você vai anotar em seu caderno, tá certo? Pra gente debater aqui na nossa sala de aula, tá certo assim? Então, ó, fique agora com mais um desafio da semana, que hoje bem legal, tá certo? Fique com mais esse desafio e até amanhã. Um grande beijo, se Deus quiser. Então, nós já estamos no terceiro dia do nosso projeto. Os desafios estão lindos, as comidas saborosas. Tia Érica amando tudinho. Então, ó, nós vamos hoje para o terceiro desafio. Só que tia Érica está passando por aqui hoje para dizer a vocês que o nosso terceiro desafio é um segredo. E se é segredo, tia Érica não vai poder contar aqui, porque a mamãe pode ver, não é isso? Então, ó, hoje, quarta-feira, tia Érica está contando para os alunos da turma A, que está presencial. E vocês, que é da turma B, tia Érica só vai contar amanhã, tá certo? Então, ó, espero vocês amanhã com esse terceiro desafio, que é um segredo, tá bom? Nós vamos contar aí esse segredo pessoalmente. Vai ser entre eu e você vai fazer aí com a sua mamãe. Mas, para não passar em branco, faz aí, ó, um cartazinho hoje dedicado à mamãe e tira aquela fotinha, você e a mamãe, e manda para tia Érica, tá certo? Porque o desafio é segredo e tia Érica só vai contar pessoalmente a você. Mas tia Érica tá esperando a foto com um cartazinho todo dedicado, todo cheio de amor, dizendo que ama aquela pessoa que é mais importante, que é quem? A mãe, não é isso? Então, ó, faz isso, tira uma foto com ela, cheia de carinho, cheia de amor e manda aqui para tia Érica. Faz de conta que esse é o desafio do dia, tá certo? Elas não vão saber aí a surpresa que vai ter, ok? Combinado assim? Então, ó, até amanhã.